Senhor, vamos refletir, meditar na tua palavra agora nessa manhã e pedimos a graça e a misericórdia do Senhor para nos abençoar nessa reflexão, Senhor. Abençoe cada um dos meus irmãos que estão ouvindo, que estão agora participando desse culto e que a gente continue vendo a terra se alegrar ao receberem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, então hoje eu quero pensar nesse tema, a encarnação da alegria. Bom, então é sobre isso que a gente vai refletir, sobre a encarnação da alegria. Então o tema básico é o de Filipenses 4, 4 e 5. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Meus irmãos, durante esse mês de julho nós estamos então em campanha de missões e hoje eu quero refletir sobre o tema desse ano, sobre o transforme o mundo com a alegria de Jesus. Então o texto escolhido de Filipenses 4, 4 e 5 começa dizendo: alegrem-se sempre no Senhor. E essa exortação de Paulo foi extremamente apropriado para aquele momento da igreja, porque a condição da igreja era excessivamente atribulada e os perigos os ameaçavam de todos os lados. Por isso eles estavam recuando, por isso eles estavam vencidos pela tristeza, deixando de seguir a Jesus, abandonando a comunhão nos cultos. Eles estavam, ó Deus, eles estavam exasperados diante das dificuldades e estavam deixando a sua fé em Deus esmorecer. Diante disso, o apóstolo Paulo os desafia a, mesmo em meio a circunstâncias de hostilidade e de perturbação, eles deveriam se alegrar no Senhor, porque as consolações espirituais, por meio das quais o Senhor nos refrigera e nos alegra, elas se mostram presentes, especialmente nesses contextos de lutas e desespero. São nessas horas de tribulação que a consolação vinda do Pai nos alcança. O próprio apóstolo Paulo, quando escreve essas palavras, ele estava ele próprio enfrentando uma ocasião especial de dor. Se a igreja estava enfrentando perseguições, prisões, exílio, o apóstolo Paulo estava, quando escreveu essas palavras, estava encarcerado, esperando tão somente a sua sentença de morte. E ainda assim, ele não somente se alegra, como ele estimula os outros à alegria. Portanto, a alegria da qual nós estamos falando não é aquele sentimento que nós temos quando tudo está bem. A alegria não é o oposto do sofrimento, pelo contrário. Na vida do cristão, a alegria deve jorrar mesmo em meio ao sofrimento. É a alegria no Senhor que nos ajuda a suportar o sofrimento. Alegria e sofrimento não são opostos, não são antagônicos, não estão em guerras entre si. Na maior parte das vezes, eles estão juntos, como uma mulher sofrendo as dores do parto para dar à luz ao seu filho. Dor e alegria no mesmo contexto. Dor e alegria no mesmo momento. Dor e alegria juntos. Deixa eu mostrar hoje, nessa manhã, como que isso aconteceu diante do nascimento de Jesus. Como que dor e alegria esteve presente nesse contexto. Comecemos a ver a promessa de alegria antes mesmo do nascimento. Por exemplo, deixa eu falar sobre a alegria da anunciação, a alegria daquilo que acontece antes mesmo do nascimento de Jesus. Olha o que vai dizer para a gente o profeta Isaías no capítulo 9 do seu livro. Ele diz: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz.
fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Quando Isaías entregou essa palavra, o reino do norte havia sido destruído pelos assírios. A terra toda deles tinha sido devastada. Alguns moradores tinham sido levados cativos como escravos e apenas aqueles do povo mais humilde haviam ficado. E agora eles lutam para sobreviver numa terra arrasada e ainda precisam dividir o seu espaço com alguns gentios que vieram se apropriar daquelas terras abandonadas. Por isso essa parte do norte de Israel é chamada de Galileia dos gentios, porque ela deixou de ser um território apenas judaico. E é nessa parte norte que estava localizada Samaria, pois os samaritanos surgiram da mistura dos judeus com os gentios. Esse pouco de judeus que ficou depois da invasão dos assírios, junto com uma parte de gentios que vieram para tomar posse daquela terra. Então, a junção desses dois grupos, por quê? Porque eles se casaram, eles se relacionaram junto e da junção deles surgiram então os samaritanos. E no tempo de Jesus, Samaria separava a Galileia ao norte de Judá ao sul. Por isso a Galileia ficou geograficamente de escanteio. O templo ficava em Jerusalém ao sul, no meio estavam os samaritanos, essa raça mista de judeus e gentios que viviam em conflito com os judeus, e no norte, na ponta norte, estava a Galileia. Mas Isaías estava dizendo que aquela terra onde havia escuridão, a luz iria brilhar novamente. Aquela terra que havia sido devastada seria no futuro honrada. Aquele povo marginal iria se alegrar. Aquela comunidade desprezada, de escanteio, voltaria a sorrir. E aqui nós podemos ver o mesmo contexto que Paulo descreve aos Filipenses. No meio da luta, no meio da tribulação, no meio do desprezo, haverá alegria. Mas o que aconteceria naquela região da Galileia que mudaria tão drasticamente a realidade daquelas pessoas? O que de novo aconteceria? O que se daria num contexto histórico que mudaria completamente a sorte de toda aquela região? Isaías vai contar para a gente um pouquinho mais à frente, quando no versículo 6 ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O profeta estava anunciando o nascimento de Jesus. E embora Jesus fosse nascer em Belém, em Judá, no reino sul, ele vai crescer em Nazaré da Galileia, no reino norte. Por isso ele será chamado Nazareno, como os profetas anunciaram. Depois da morte de João Batista, Jesus vai deixar Nazaré e vai passar a viver em Cafarnaum, também na Galileia. E ele vai ser chamado, até com desprezo pelas outras pessoas, como ele vai ser chamado de Galileu. Porque os galileus eram tidos como atrasados, como gente sem cultura. E Jesus vai desenvolver o seu ministério, principalmente na Galileia. Então, o anúncio da vinda de Jesus deveria ser motivo de alegria de toda uma região, de toda aquela região norte de Israel, porque lá viveria o príncipe da paz. Lá o ministério dele se desenvolveria. Naquelas estradas ele andaria, naquelas sinagogas ele ensinaria, aquelas pessoas ele curaria, e as trevas daquele lugar ele dissiparia. Então, a alegria da anunciação, quando o profeta disse: olha, vai nascer o príncipe da paz, e ele vai crescer, e ele vai desenvolver o seu ministério na Galileia dos gentios, nessa região desprezada, nessa região marginalizada, nessa região que é deixada por escanteio. Então se alegrem por isso.
todo Israel todo Israel deixa vocês de lado. Todo Israel vê vocês com maus olhos. Mas entre vocês vai ter um profeta. Entre vocês vai ter o Messias, vai estar presente e vai trazer alegria. Mas ainda sobre a anunciação da vinda de Jesus, veja como que essa notícia se dá para uma jovem. Quero falar agora sobre a alegria de Maria. Quando Lucas 1, 26 a 28 diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Então o anjo aparece a uma jovem camponesa para dizer que ela tinha sido escolhida para receber em seu ventre o Filho de Deus, o Messias do seu povo. E a palavra do anjo para Maria é: alegre-se, alegre-se. É verdade que Maria não se alegrou imediatamente. Ela ficou perturbada, ela teve medo, ela ficou confusa. Embora ela tenha respondido de maneira positiva ao anjo, dizendo que se cumprisse nela a vontade do Senhor, os dias seguintes de Maria devem ter sido de muita preocupação. Como explicar isso para José, o seu noivo? Como explicar isso para os seus pais? Como será criar o Filho de Deus? Só depois de encontrar a sua prima Isabel e confirmar as palavras do anjo de que a prima estava grávida, ela pôde realmente confiar. E nós vemos isso no seu cântico, quando ela vai dizer, a partir do versículo 46, ela diz assim: então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Como mãe de Jesus, Maria teria que lidar com alguns sofrimentos. Ver o seu filho nascendo num estábulo, fugir para outro país porque querem matá-lo. Mais tarde ela viria seu filho ser perseguido, preso, morto. Ela sofreria diante de tudo isso. Então, de novo, alegria e medo, alegria e tristeza, alegria e perseguição andando juntos. Assim como Paulo disse aos Filipenses, uma coisa não exclui a outra. Elas são compatíveis, elas convivem juntos. Mas o que fica evidente é que o nascimento de Jesus é também o nascimento da alegria. O nascimento da alegria até mesmo em pessoas inimagináveis. Deixa eu falar um pouquinho sobre a alegria de João. Olha o que diz aqui em Lucas 1, a partir do versículo 39. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Quando o anjo disse a Maria que ela ficaria grávida do Espírito Santo, a prova de que isso aconteceria, o porquê a Maria não deveria ficar com medo, se perturbar, a prova era de que a sua prima Isabel, que já era idosa e além do mais era estéril, não tinha nenhum filhos, estava grávida. Ou seja, Deus estaria fazendo um milagre no ventre de Maria, e a prova disso é que Deus também tinha feito um milagre no ventre de Isabel. Então Maria foi confirmar isso, foi ter certeza disso, para que pudesse ter a sua fé confirmada naquilo que o anjo disse para ela. E quando Maria vê a sua prima e a cumprimenta, diz o texto que o bebê ainda no ventre, o João Batista, agitou-se de alegria. Meus irmãos, a gente sabe que os bebês são capazes de reconhecer a voz dos pais, eles são acalmados com música, eles ficam nervosos quando a mãe está tensa. Mas ele responder a saudação de uma mulher estranha para ele, porque Maria era estranha. Maria vivia longe de Isabel.
né? Maria vai fazer uma visita para Isabel porque ficou sabendo que ela estava grávida. É o primeiro contato dela com Maria, com a sua prima grávida. E nesse primeiro contato, quando Maria a cumprimenta, Maria tendo no seu ventre Jesus, Isabel tendo no seu ventre João Batista, quando ela cumprimenta, esse menino se agita de alegria. E não é apenas se agitar, não é apenas responder a um cumprimento, não é apenas mexer dentro do ventre. A Bíblia diz que ele se alegrou, porque Jesus é sinônimo de alegria. O seu nascimento foi motivo de alegria. A vinda dele foi ansiosamente esperada pelo seu povo. Ainda que essa vinda também trouxesse sofrimento. Por exemplo, João Batista iria perder a cabeça por preparar o caminho de Jesus. Mas é como Paulo disse à igreja: alegrem-se no Senhor, ainda que a vida esteja difícil. Alegrem-se no Senhor, ainda que as coisas estejam complicadas. Alegrem-se no Senhor, ainda que o momento seja de tribulação. Então, até aqui, vimos Isaías profetizando que a Galileia um dia iria se alegrar com o nascimento do príncipe da paz, com o crescimento desse menino nas suas terras. Vimos que Maria deveria se alegrar por gerar Jesus, o Salvador do mundo. E vimos João Batista se alegrando ao ouvir a salvação da mãe de Jesus. Agora vejamos o que acontece após o nascimento de Jesus. Deixa eu falar sobre a alegria dos pastores. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 8, diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Esses pastores que estavam cuidando dos rebanhos à noite, de repente encontram um anjo que lhes anuncia o nascimento de Jesus. E eles não deveriam temer, porque a notícia era boa, a notícia era de grande alegria. Os pastores, eles eram um grupo desprezado na sociedade judaica. Eles não desfrutavam de boa reputação, eles não eram considerados de confiança e por conta disso eles não poderiam servir como testemunhas nos tribunais. Os fariseus os tinham como ladrões e enganadores. Eles eram tidos como de igual patamar, da mesma maneira que publicanos e pecadores. Eles desconheciam a lei porque eles eram impedidos de entrar no templo. Eles eram privados de direitos civis, ou seja, eles eram completamente marginalizados. Apesar de tudo aquilo que os desqualificavam, a eles foi dado testemunhar o nascimento do Messias. Apesar de tudo que lhes era privado fazer e conhecer, a eles foi revelado a chegada do Rei dos Judeus. Por isso eles saíram glorificando e louvando a Deus. E novamente nós temos a alegria do nascimento relacionando junto com a marginalidade da sua profissão. E aqueles que eram a escória, aqueles que eram os marginais, aqueles que eram os desprezados, a eles foi dado a alegria. O último exemplo que eu quero dar, a alegria dos magos. Diz lá Mateus capítulo 2, os versos 9 e 10. Depois de ouvirem um rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Aqui, magos, astrólogos, sacerdotes persas, príncipes, ninguém sabe ao certo quem eram esses magos do Oriente. A única coisa que sabemos é que eram gentios, que eram pessoas fora do povo de Deus. E guiados por Deus, eles encontraram Jesus
e deixaram ali os seus presentes e o adoraram com grande alegria. Depois teriam que desobedecer o pedido de Herodes para falar onde Jesus estava. E então voltaram para casa com muito cuidado para não serem pegos, com muito temor, com muito medo, porque estavam desobedecendo o rei Herodes. Jesus não era a alegria apenas dos judeus. Jesus era a alegria também dos gentios. Desde o início, Deus estava mostrando que Jesus viria para trazer alegria aos judeus marginalizados, por exemplo, aos moradores da Galiléia e da Samaria. Jesus traria alegria às mulheres que eram desprezadas naquele contexto, representadas aqui por Maria e Isabel. Jesus traria alegria às crianças, que também eram desprezadas, que também não eram tidas com muita importância, representadas aqui pelo bebê João Batista. E Jesus traria alegria àqueles que tinham um ofício desprezado, representado aqui pelos pastores. E Jesus traria alegria aos gentios, representado pelos magos. Em outras palavras, todos aqueles que sofriam algum tipo de separação, de segregação, de marginalização, fosse da sociedade, fosse da religião, a esses Jesus veio trazendo alegria. As boas novas eram para eles, porque Jesus não seria rei apenas de um povo, apenas de uma classe social, apenas de um certo tipo de gente. Ele seria conhecido como o Rei das Nações. E ele atrairia para si gente de toda tribo, língua, raça e nação. O nascimento de Jesus foi a encarnação da alegria nesse mundo, especialmente para aqueles que eram privados de alegria. Especialmente para aqueles que não tinham motivo para sorrir. Fosse por sua etnia, fosse por seu sexo, fosse por sua ocupação, fosse por seu status social. Sobre aqueles que o mundo privava-os de alegria, a esses foi dado a alegria de conhecerem a Jesus. Enquanto de muitos esse conhecimento era privado, aos marginalizados esse conhecimento era revelado. Enquanto dos sacerdotes, enquanto dos fariseus, o conhecimento de Jesus como Messias, como Salvador, lhes era negado. Aos marginalizados, esse conhecimento era revelado. Por exemplo, o rei Herodes foi privado de conhecer Jesus. Ele disse para os magos, vai lá, conta para mim, aonde que nasceu esse menino, para mim ir lá adorá-lo. É lógico que ele não queria adorá-lo, ele queria matá-lo. Mas a ele foi privado conhecer a Jesus. Os líderes religiosos judaicos, aqueles que se destacavam em estudar as escrituras, os detalhes sobre a vinda do Messias, o local que o Messias nasceria, a eles, o sumo sacerdote, os fariseus, os escribas, os saduceus, a eles foram privados, ocultados de ver o nascimento de Jesus. A elite social de Jerusalém nem sequer ficou sabendo desse evento que mudaria a história do mundo, que mudaria o calendário entre antes desse nascimento e depois desse nascimento. Quando nesse mês nós somos desafiados a fazer a terra se alegrar, eu queria relembrá-los de que Jesus veio para ser a alegria daqueles que estão sendo privados de alegria. E quando eu penso em termos de missões mundiais, eu poderia destacar inúmeros exemplos de nações que vivem nessa condição de marginalizada, de gente que tem sido privada de alegria, de gente que tem motivos para chorar, para se desesperar e não motivos para sorrir. Deixa eu dar alguns exemplos para os irmãos nessa manhã. Por exemplo, de pessoas que moram nesses países de governos totalitários, nações como a China, como a Coreia do Norte, onde as pessoas são oprimidas com um governo totalitário que separa o que elas devem conhecer e aquilo que elas não podem conhecer, que separa aquilo e que determina para elas o que elas devem acreditar e o que elas não podem acreditar, que definem o que elas devem assistir, ouvir, como se devem vestir, e diz e descarta e fala, vocês não podem ouvir isso, assistir isso e vestir isso. E assim a mensagem das boas novas só chega até as pessoas
só chega até essas pessoas através de muito esforço, através de oração. Porque além das trevas tentarem impedir o avanço do evangelho nesses lugares, o próprio Estado, o próprio governo é inimigo de Jesus, quer proibir as pessoas de crerem em Jesus. Mas apesar das dificuldades, Jesus tem chegado nesses 2 países que eu dei como exemplo, e cada vez mais pessoas têm descoberto a alegria de Jesus. Mas um outro exemplo que eu quero dar de pessoas que vivem em contexto de muita tristeza e que Jesus precisa ser a alegria delas, é o contexto de guerra civil. Nações africanas sofrem com guerras civis hoje, enquanto nós estamos em casa hoje cultuando a Deus, né? Tomamos um café, estamos tranquilos, passamos uma noite tranquila de sono. Em algumas nações nesse mundo afora, nessa noite, pessoas não conseguiram dormir porque o seu país, porque a sua região está em guerra civil. Por exemplo, nações africanas como Nigéria, Camarões, Chad, Níger, Burkina Faso, Mali, todas elas travam neste momento algum tipo de guerra, algum tipo de conflito político armado, algum tipo de disputas de poder. Cidades inteiras são obrigadas a fugir do conflito. Essas famílias que estão no meio dessa guerra precisam saber que Jesus é a encarnação da alegria. Um outro exemplo que eu quero dar dos refugiados. Milhares de pessoas têm fugido das guerras em seus países e buscado segurança em outros países. Muitos têm morrido em barcos que naufragaram por não suportar a quantidade de pessoas. Outras tantos têm passado fome e frio nas fronteiras porque elas são impedidas de entrarem no país. E mesmo aquelas que são permitidas a entrada precisam mendigar para sobreviver. Essa enorme multidão de refugiados espalhados pelo mundo precisam conhecer a alegria de Jesus. Inclusive, muitos desses refugiados estão aqui no Brasil. Talvez alguns deles estejam em nossa cidade. Refugiados cubanos que fugiram desse país, venezuelanos que fugiram, haitianos, bolivianos. Eles não têm nada. Eles deixaram tudo que eles tinham para trás para conseguirem sobreviver. E agora, no nosso país, eles não têm casa, eles não têm acesso à escola, à saúde, ao emprego. Muitos deles estão sendo explorados e levados por empresários ambiciosos a trabalhar em regime de escravidão. Eles precisam conhecer Jesus e a sua alegria. E ao nosso redor, nós temos ainda aqueles que são desprezados pela nossa sociedade. Os negros, os moradores de comunidades, os presos, os deficientes, todos aqueles que são de alguma forma tratados como inferiores, seja pela sua cor, seja pela sua condição social, seja pela sua deficiência, ou seja pelos seus erros cometidos no passado. Porque são para esses, os doentes, não os saudáveis, são para os doentes que Jesus veio. Para os que são privados de alguma coisa. Não para aqueles que têm todas as coisas. Para aqueles que são desprezados. Não para aqueles que são bajulados. Para aqueles que são desconhecidos. Não para aqueles que são idolatrados. Só Jesus pode dar alegria para eles nesse contexto de dor e sofrimento. Por isso o apóstolo Paulo disse àquela igreja que estava sofrendo: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Mas depois de confortá-los em seus sofrimentos, Paulo chama a atenção deles para a missão da igreja, dizendo: alegrem-se vocês que têm a Jesus, apesar de toda a tribulação. E aí em seguida ele continua dizendo: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Ou seja, alegrem-se e depois amem as pessoas. E levem essa alegria às pessoas. Porque só a igreja de Jesus pode aliviar a dor e o sofrimento com gestos de amor e serviços de alegria.
Porque a alegria de Jesus não apenas alivia a dor, ela é capaz de transformar o mundo. No passado, essa alegria de Jesus transformou a vida dos galileus. No passado, essa alegria de Jesus transformou a vida das mulheres. No passado, essa alegria de Jesus transformou a vida das crianças. No passado, essa alegria de Jesus transformou a vida dos pastores desprezados. No passado, a alegria de Jesus transformou a vida dos gentios, que não eram tidos como povo de Deus. No presente, a alegria de Jesus continuará transformando. Nós só precisamos anunciar que a alegria encarnou e que o seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus. Por isso, meus irmãos, Jesus tem um mandamento para mim e para vocês. Um mandamento que continua vívido, forte e que nós precisamos colocar isso em prática o mais rápido possível, porque perto está o Senhor. O mandamento é esse: faça a terra se alegrar. Faça a terra se alegrar. Faz com que a palavra de Deus chegue àqueles que ainda vivem em contexto de tristeza, de tribulação, de sofrimento. Faça a terra se alegrar. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar nesse propósito.